Voltando aqui com a parte final, o último vídeo com as resoluções do nosso simulado de raciocínio lógico. A questão 16 diz o seguinte: assinale a opção que apresenta corretamente a quantidade de linhas da proposição composta por P, Q, R, S e T. Você não precisa nem saber o significado desses símbolos aqui para você calcular o número de linhas da tabela verdade de uma proposição composta. Basta você ver quantas letras temos aí, quantas letras diferentes. São 5 letras, né? E aí, para você calcular o número de linhas de uma proposição composta, né, numa tabela verdade, é 2 elevado a n. E esse n ele é justamente o número de proposições simples, que nada mais é do que essas letras aí diferentes. Então, são 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, e 16 vezes 2, 32. Então, seria a letra B. Questão 17. Uma fábrica produz 150 peças em 5 horas. Então, aqui eu vou montar uma tabelazinha com essas duas grandezas, peças e horas. São 150 peças em 5 horas. Mantendo esse ritmo, assinale a alternativa correta que apresenta quantas peças serão produzidas em 8 horas. Esse 8 eu vou colocar aqui e aqui eu coloco X. Repare aí que são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Quanto mais horas de trabalho, mais peças serão produzidas. Então você pode fazer o seguinte: 150 sobre x é igual a 5 sobre 8. Você não precisa inverter nada. Só monta as frações aí e aí vai fazer a regra de 3. Meios pelos extremos. Vai ficar 5 vezes x, como são diretamente proporcionais, né? 5 vezes x é igual a 8 vezes 150. A gente sabe que 8 vezes 15 é 120. Aí eu acrescento o zero aqui, então vai ficar 1.200. Então, 5x igual a 1.200. O 5 que multiplica x, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 1.200 dividido por 5. Tem uma técnicazinha que eu já mostrei aqui no meu canal para divisões por 5. Toda vez que você for dividir um número por 5, você faz o dobro dele, um número inteiro, né, por 5. Faz o dobro de 1.200 é 2.400. Depois que você fizer o dobro, você coloca uma vírgula, deixando uma casa após a vírgula. Se esse número após a vírgula for um zero, você pode dispensar ele. Então, 1.200 dividido por 5 é igual a 240. Questão 18. Maria é dona de uma loja de eletrônicos e decidiu oferecer um desconto de 25% em um smartphone, que custa 1.200. Assinale a alternativa correta que apresenta o valor do desconto que os clientes receberão ao comprar esse smartphone. Então, olha só, calcular 25% de um número é você dividir ele por 4. Equivale a dividir por 4. Então, é pegar o 1.200 e dividir por 4. Por que você pode fazer isso? Porque 25% é 25 sobre 100. E aí, se você for simplificar essa fração aí por 25, 25 dividido por 25 é 1. 100 dividido por 25 é 4. Aí fica 1 quarto, que é dividir por 4. Então, basta dividir o 1.200 por 4. 1.200 por 4 é 300. Então, o valor do desconto, R$300. Questão 19. Tomei um empréstimo de 8.000 a juros simples a uma taxa de 24% ao ano. Se paguei um total de 9.920 ao final do período, esse empréstimo foi em quantos meses? Então, nós vamos pegar os dados da questão aí. Esse 8.000 é o capital, então C é igual a 8.000. Essa taxa aqui, 24% ao ano, justamente o I, né? Lá na fórmula. Lembrando que a fórmula para calcular juros simples, J, que é juros, é igual a CIT, que é o quê?
capital vezes a taxa vezes o tempo, certo? Então, a taxa aí é 24% ao ano. Essa taxa aí, se você transformar em meses, fica como? Porque a pergunta é em meses, então nós vamos transformar a taxa em meses. Se é juros simples e é 24% ao ano, isso aí equivale a você pagar 2% ao mês. Se você pagar 2% ao mês de juros simples, é a mesma coisa de pagar 24% ao ano, certo? Isso aí é em juros simples. Então, a taxa aqui é em meses, 2% ao mês. O tempo é o que nós queremos saber, então nós não sabemos aí do tempo. Os juros nós sabemos. Por que nós sabemos? Se você tomou um empréstimo de 8 mil e quando você pagou 9.920, então é porque você pagou 1.920 de juros. É o valor que aumentou aí. De 8 mil para 9 mil aumentou 1.000, aí mais 920, então 1.920. Basta pegar esses valores e substituir na fórmula. Se você substituir na fórmula, no lugar de J, coloca 1.920. No lugar do C, que é o capital, coloca 8.000. No lugar do I, que é a taxa, nós vamos colocar 2%, né? Já vou colocar como fração aqui, 2%. E o tempo aí é o que nós queremos saber. Lembrando que eu estou utilizando a fórmula, mas você pode resolver essa questão sem usar a fórmula, certo? De outras maneiras. Ó, esses dois zeros aqui, nós podemos eliminar com esses dois zeros. Esse zero aqui da esquerda, nós vamos eliminar. Esse zero do primeiro membro, podemos eliminar com o zero do segundo membro. E aí vai ficar 192 é igual 8 vezes 2, 16. 16t. Se você quiser isolar o t, isolar ele, esse 16 aqui está multiplicando, quando ele passar para o outro lado, ele vai dividindo. Aí fica 192 dividido por 16. Você pode isolar dessa maneira aí. Vamos fazer a divisão aqui. 192 por 16. Quantas vezes o 16 cabe no 19? Apenas uma vez. 1 vezes 16, 16. 19 menos 16 é 3. Aí você baixa o 2. Vai ficar 32 dividido por 16. E 32 dividido por 16, 12. Portanto, o tempo aí é igual a 12. Por quê? 192 dividido por 16, 12. Então, seria 12, seria a alternativa B. Vamos para a última questão do nosso simulado. É uma questão de juros compostos. A questão diz o seguinte. João aplicou 600, isso aí é o capital, né? Em um investimento que rende 2%, 20% ao ano. Isso é 20% ao ano, isso aí é a taxa, certo? Com juros compostos. Qual será o valor obtido após 3 anos? Então, o T aí, 3. Olha, para calcular os juros aí, que é o que vai perguntar, qual o valor obtido em juros, nós devemos utilizar a fórmula que diz o seguinte. A fórmula para juros compostos é essa daqui, ó, montante, que é o valor acumulado, é igual a capital vezes 1 mais I elevado a T. Substituindo aí o montante, quem é o capital? 600 vezes 1 mais I. O 20%, se você for dividir 20 por 100, ele é igual a 0,20. Aí você pode eliminar esse zero. Então vai ficar 0,2 elevado a T. T é o tempo, são quantos anos? 3 anos. Então elevado a 3. E aí vai ficar 600 vezes o 1 mais 0,2 é 1,2. 1,2 elevado a 3. Nós devemos resolver a potenciação primeiro. Vamos fazer aqui 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. 1,2 vezes 1,2 é 1,44. Por que é fácil fazer isso aí de cabeça?
porque 12 vezes 12 é 144. Aí são duas casas após a vírgula, então fica 1,44. E aí tem que multiplicar de novo por 1,2. Aqui nós vamos armar essa continha para fazer ela. 1,44 vezes 1,2. Nós fazemos a conta como se não tivesse vírgula. 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 1, 2, 1 vezes 4, 4. É só repetir aí, né? Porque está multiplicando por 1. E aí soma. Baixa o 8. 8 mais 4 é 12, coloca 2 e vai 1. 4 mais 2 é 6, 6 mais 1, 7, baixo 1, 1728. Só que aqui a gente tinha duas casas após a vírgula e uma casa após a vírgula, então é 1,728. 1,728. Então ficaria aqui, ó, 600 vezes 1,728. Aí nós temos que fazer essa multiplicação aí. Temos que resolver ela. Então, 600. Aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar apenas o 6. 6 vezes 1,728. O que é que vai ficar aqui? Ó? 6 vezes 8, 48. Pega o 8, vai 4. 6 vezes 2 é 12, com 4 que foi 16, coloca 6 e vai 1. 6 vezes 7 é 42, com 1 que foi 43, coloca 3 e vai 4. 6 vezes 1 é 6, mais 4, 10. Olha, aqui nós não colocamos os zeros aí, do 6, né, do 600. Se você fosse colocar os zeros, seriam mais 2 zeros, né? Então ficaria isso aqui, ó. Mais 2 zeros, né? Porque nós não utilizamos os zeros do 600. Tinha 600 aí do capital, né? Só que acontece o seguinte, aqui o 1,728 são 3 casas após a vírgula. Então, do resultado, precisa ter 3 casas após a vírgula. E aí, esses 2 zeros a gente pode eliminar. Então, olha só, o montante aí, é 1.036. Isso aí é o montante. 1.036,80 centavos, né? Mas olha, se você aplicou 600 e depois, quando você foi retirar, tinha um montante de 1.036, olha aqui, de 600 para 1.036 e ainda tem os centavos aí. Então, qual a alternativa que apresenta a solução correta? De 600 para 1.000 já aumentou 400. Para 36, 436. Então, o que aumentou aí foi 436,80 centavos. Porque aí a diferença entre o capital e o montante, que é o M que nós encontramos, essa diferença aí é justamente quem? Os juros. Então, o valor que aumentou, 436,80. Portanto, a alternativa correta seria a letra A. Por quê? A letra A diz que foi mais de 436. Então, seria a letra A. Então, nós finalizamos por aqui as resoluções do nosso simulado. Valeu!